Olá, boa tarde. Eu já estou aqui com a minha caneta, eu já estou aqui com a minha Bíblia e nesse devocional do meio-dia hoje nós vamos dar início a uma série, Guerra Espiritual. É isso mesmo. Guerra Espiritual. Como vencer as batalhas invisíveis. É isso mesmo. Como vencer as batalhas invisíveis que acontece no nosso dia a dia. Então nós vamos dar início a essa série de 10 capítulos ou 10 episódios, onde nós vamos aprender como vencer o inimigo invisível. Sabe aquele inimigo que ataca a mente, que ataca a família, que ataca os filhos? Hoje nós vamos dar início a essa série e vamos aprender como vencer o inimigo invisível que ataca a nossa mente. Tá certo? A maior batalha espiritual acontece no campo da mente. E quem vence na mente, vence também na vida. Antes de qualquer coisa, eu quero te chamar para se inscrever nesse canal. Se inscreva nesse canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas sejam alcançadas também pela palavra de Deus. Então, ative o sininho, inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal, porque a nossa meta é alcançar 1000 inscritos até o final desse ano. Então, nos ajude inscrevendo aqui no nosso canal, tá bom? O tema de hoje do nosso devocional é: quando o inimigo ataca a mente, como vencer os pensamentos de derrota? Irmãos, o inimigo invisível, o que mais ele faz é atacar a nossa mente. Porque quando ele entra na mente, ele destrói a sua vida. Porque se o inimigo destruir os seus pensamentos, ele destrói a sua vida, ele destrói o seu futuro, ele destrói o seu lar, o seu casamento, a sua família, ele destrói tudo, tudo. Por isso, nós vamos aprender hoje como vencer o inimigo que ataca a nossa mente. Mas antes, eu quero ler aqui o Salmos 91, versículo 6, que diz: que nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Existe um mal que ataca ao meio-dia. Por isso, o nosso devocional ele é feito ao meio-dia. Porque ao meio-dia nós vencemos o inimigo espiritual que vem nos afrontar durante o dia. Esse versículo aqui de Salmo 91, versículo 6, ele revela que existe ataques espirituais que surge quando a mente está cansada, o corpo enfraquecido e o coração sobrecarregado. O meio-dia representa, sabe, aquele momento em que o peso da vida parece insuportável, quando as vozes da derrota gritam na mente e o inimigo tenta fazer você desistir. Mas Deus, ele está dizendo aqui, através desse devocional: mesmo quando a mortandade assola ao meio-dia, você não será atingido. A mente, ela pode estar travando uma guerra espiritual muito grande, mas a presença de Deus é o escudo que te protege das setas invisíveis do mal contra a sua vida. Amém? Hoje nós vamos ler então, começando aqui, o primeiro episódio da nossa guerra espiritual, e nós vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Nós vamos ler do 3 até o 5, amém? Então, 2 Coríntios 10, versículo 3, a palavra de Deus, ela diz assim, você pode pegar a sua Bíblia, você pode pausar o vídeo e ler junto comigo aqui na sua Bíblia, e Deus ele vai te abençoar. Porque eu já estou com a minha Bíblia aqui, estou com a caneta para a gente anotar, marcar, pega um caderninho, anota, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, tá bom? Anota tudo, escreva, para que naquele dia que você estiver precisando de uma palavra, você vai lá no caderninho, pega a palavra de Deus e vai aprender comigo, tá bom? Amém? Vamos lá então. 2 Coríntios 10, versículo 3 diz: porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus
para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, no versículo 3 aqui de 2 Coríntios, capítulo 10, Paulo, o apóstolo Paulo, e Paulo irmãos, eu amo ler os livros de Paulo, porque Paulo foi um grande homem de Deus. E eu amo ler aqui tudo que Paulo escreveu, que Paulo falava, que Paulo nos aconselhava. Então, hoje nós vamos ler aqui novamente 2 Coríntios, que foi escrito por Paulo, né, o apóstolo de Cristo. E Paulo ele começa dizendo que andamos na carne. E ele diz assim, mas não lutamos segundo a carne. Você veja que nós andamos na carne, mas não lutamos segundo a carne. Isso significa que as nossas batalhas não são contra pessoas, nem contra situações visíveis que a gente vê, que a gente enxerga, mas contra forças espirituais que atacam o coração e a nossa mente. O inimigo ele tenta plantar mentiras na onde? Na mente, dizendo que você não vai vencer, que Deus te esqueceu, que a sua oração não faz efeito. Mas isso significa uma guerra espiritual na mente. Significa uma guerra espiritual travada na sua mente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aqui no versículo 4, Paulo, ele fala que as armas que vencem essa guerra não são humanas. Ele diz isso, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Irmãos, não são humanas. Você não vai vencer isso no grito, na força, na emoção. É poder espiritual. É poder de Deus na sua vida. A oração é que vai te ajudar a vencer. A palavra é que vai te ajudar a vencer. O jejum e o mais forte de tudo, o nome de Jesus. É isso que vai ajudar você a vencer essa batalha, essa luta espiritual. E essas são as armas que derrotam fortalezas mentais, pensamentos repetitivos e negativos que tentam dominar a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos. Essas são as lutas que nós enfrentamos e que nós vamos vencer com a oração, com o jejum, com o nome de Jesus. Amém? E aqui no versículo 5, o apóstolo Paulo ele diz, aqui está o segredo da vitória. No versículo 5 está o segredo da vitória. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando o medo vier, submeta-o à palavra. Quando a dúvida aparecer, confronte-o com a promessa. Quando o inimigo disser que acabou, diga, ainda não. Deus está trabalhando por mim. Diga não. Fala não para o inimigo. Fala não para a sua mente. O campo de batalha é a mente, mas a vitória, ela vem do Espírito. Você está entendendo? A nossa mente, ela trava uma guerra espiritual muito grande. Pode ver que quando a mente é dominada, o corpo acabou. Quando a mente é dominada, acabou. Quando uma pessoa ela tem a mente dominada, ela se vê acabada, ela se vê para baixo, ela se vê derrotada, ela se vê fracassada, ela acha que não vai conquistar nada na vida, ela acha que não vai ser feliz, ela acha que Deus não ama ela, que ela não é de Deus e que Deus não gosta dela, parará, piriri. É isso. A mente é o campo aonde o inimigo ele quer agir. A mente é o campo aonde o mal ele quer dominar. Porque quando ele bota na tua mente que você é um derrotado, quando ele bota na tua mente que você é um fracassado, que para você não tem jeito, você
começa a entender aquilo, e aí o mal ele começa a dominar a tua vida, destruir você. Por isso, nesse devocional do meio-dia, nós vamos fazer essa série de 10 episódios. 10 aqui episódios que vai fazer você entender quais são as guerras espirituais. E hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia. A guerra que age na nossa mente, que são guerras invisíveis, guerras espirituais. E eu chego à conclusão aqui desses versículos que nós lemos agora, desses versículos aqui de 2 Coríntios, capítulo 10, que as maiores derrotas começam quando acreditamos nas mentiras do inimigo, do diabo, do capeta. Quando você dá ouvido àquela vozinha lá na mente dizendo que não tem jeito para você, as maiores derrotas começam quando você começa a acreditar nisso. Por isso é importante você estar se alimentando das coisas de Deus, da palavra de Deus. Mas as maiores vitórias acontecem quando decidimos crer na voz de Deus, mesmo em meio a uma guerra espiritual muito grande. Você não está lutando sozinho. O Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Ele luta por você também. E toda fortaleza mental, de medo, tristeza e confusão está sendo derrubado hoje, porque Cristo habita em sua mente e também no seu coração. Não alimente os pensamentos de derrota, alimente a sua fé com palavra, com oração, buscando, acompanhando a gente aqui nesse devocional. Alimenta a sua mente com coisas que vêm de Deus. E lembre-se, a oração é a espada e a palavra é o escudo de Deus na sua vida. Irmãos, acredita, cada dia, cada oração, cada momento com Deus aqui ao meio-dia, esses pensamentos, essa guerra invisível, essa luta espiritual que você está tendo, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Por isso eu quero orar. Eu quero fazer a oração aqui do Salmo 91, que é aquela oração que derruba muralhas, que derruba o inimigo, que amarra todo o poder das trevas. Vamos orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que oram comigo aqui agora. Senhor, visita elas, a mente delas e o coração delas. Pai, se essa mulher, esse homem está enfrentando uma luta espiritual grande na mente, e isso está jogando ela para baixo, fazendo ela ser uma pessoa triste, vazia, oprimida, achando que para ela não tem mais jeito, que não dá, que está tudo acabado. Senhor, em nome de Jesus, eu me levanto contra essas vozes, eu repreendo esse mal, eu repreendo esse espírito e eu declaro a vitória, a libertação na mente dessa mulher e desse homem. Meu Deus, essa guerra que nós travamos invisível, essa guerra espiritual que nós travamos na mente, eu declaro que caia por terra hoje. Eu declaro que caia por terra esse mal que tem agido na vida dessa mulher e desse homem. Eu declaro que caia por terra, que não prevaleça essa maldição. Eu declaro que esse inimigo invisível, ele seja amarrado e repreendido agora em nome de Jesus, e que a proteção do Salmo 91 venha sobre essa mulher e esse homem, em nome de Jesus Cristo. E se você crê, diga amém, diga glória a Deus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, amém, irmãos? E eu quero aqui nessa tarde, antes de terminar aqui o nosso devocional, lançar uma palavra profética sobre a tua vida, amém? Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que toda fortaleza mental construída pelo inimigo está sendo destruída agora. Toda voz que dizia, você não vai conseguir, está sendo silenciada. Deus está restaurando a sua mente e renovando a sua fé e te enchendo de coragem. Amém. Glória a Deus. Ei, declare comigo. Declare aí junto comigo. A minha mente
pertence a Cristo. E hoje eu venço essa batalha espiritual. Amém? Estamos terminando aqui. Esse foi o primeiro dia do nosso devocional Vencendo as Guerras Espirituais. Amanhã, quinta-feira, porque hoje é dia 12, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, dia 13, nós vamos ver o segundo episódio dessa série, A Guerra Espiritual, e como vencer as guerras invisíveis. E eu espero você, tá bom? Deus te abençoe nessa tarde de quarta-feira e até amanhã, em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir. Deus te abençoe e até amanhã.